Pessoal, começando a live com uma convidada, Aline Moura, e nós vamos falar por que ficamos bravas ou bravos quando a gente vê uma aula de Pilates que não é Pilates. Tá bom? Você fica bravo também? Não fica? A gente vai conversar sobre isso. Se vocês quiserem participar, vocês falem aqui nos comentários, tá? E seja muito bem-vinda aqui à nossa live, tá bom? Então o tema é por que ficamos bravas ou bravos, né? Quando a gente vê uma aula de Pilates que não é Pilates. E hoje, assim, é muito difícil eu ver uma aula de Pilates. Hoje eu consegui ver no Instagram uma pessoa dando aula de Pilates. Não deu para ver tudo, né? Mas o pouco que eu vi tinha esses 6 princípios, né? E aí, Aline, se apresenta aqui para o meu público. Deixa eu me apresentar para o seu. Então, eu sou Silene Contreiras, quem é o seguidor da Aline. Eu sou diretora da Império Pilates. E aí, a gente tem cursos de Pilates, temos 4 estúdios e os cursos de Pilates já há 15 anos, tá? E você, Aline, quem é tu? Eu sou a Aline Moura, sou fisioterapeuta formada desde o início de 2015, sou especialista em coluna e em reabilitação funcional. Trabalho com Pilates desde 2017, se eu não me engano, mas já sou formada pela Império Pilates desde 2014. Uhum. Comecei a trabalhar com o Pilates, né, em estúdio em 2017, mas eu já trabalhava com Pilates com atendimento domiciliar e atendimento personalizado, né? Uhum. Então a Aline fez o curso com vocês, ela vai puxar a sardinha. Isso não é Ah, eu vou te falar a verdade. Existe um monte de cursando que a gente vê e ele já saiu do método completamente. E também não tem problema. O que eu tava. Por que a gente fica brava? Eu fico brava pelo enganar o aluno, só. O cliente, vamos falar enganar o cliente. Então, se eu falar que esse brinco aqui é de prata, não é, tá? E falar que é, eu tô enganando. Mas se eu falar limita prata, eu não tô enganando. Então, quando eu olho alguma coisa que falam que é Pilates e não é, ele tinha que ter, no mínimo, um sobrenome. Apesar que o sobrenome também não descaracteriza ser Pilates. Mas a pessoa explicar. Eu tenho até uma pessoa que fez o curso com a gente, que ela dá Pilates Balé. E ela fala, muito legal. Gente, Pilates Balé tem uma parte do Pilates, mas ele é completamente diferente do original. Então ela fala. E aí, sei lá, a gente vai ver Pilates Box, Pilates de ponta cabeça, não importa. Se a pessoa estiver falando a verdade, agora eu não posso olhar para aquilo e falar isso é Pilates puro, né? Então, eu sou contra isso. O que eu não também. quero é enganar aluno. Até porque também, Aline, é assim, ó. O médico indica fazer Pilates. E um monte de gente me liga, porque os nossos estudos, esses 4, são aqui na Zona Norte. Fala, me indica um local, porque eu moro na Zona Sul. E eu não indico. Indico o teu agora, e eu fico olhando para ver se é Pilates, porque eu morro de medo. Por quê? Porque o Pilates tá espelhado, né? Tá ao contrário, isso aqui não tá? Mas tudo bem. O Pilates Ah, vai falar, são 6 princípios, 6, que são esses daqui. Então, um deles, que é a fluidez, que é o terceiro, ele é lento. Então, que fica mais seguro, ele não usa sobrecarga, ele usa a resistência do corpo. Então, se teve uma pessoa, vou até te contar, que tinha um estúdio de Pilates, olha isso, faz muito tempo, tinha um estúdio de Pilates, e aí, Aline, olha isso, ela falou assim, minha mãe pode fazer aula com você? Quase eu falei, por que ela não faz no seu estúdio? Eu falei, pode, lógico. Ela falou, é porque eu me sinto mais segura. E aí eu não falei mais nada, mas eu sabia que lá não era Pilates, era uma pauleira só, e ela não queria pôr a mãe dela naquele Pilates, entende? Então é isso que me deixa chateada. Então o nome daquele Pilates devia ser Pilates CrossFit, Pilates. E eu não sou contra nada, eu adoro musculação, CrossFit, boxe, o balé, mas o enganar o gato por lebre. Agora fala você, por que você fica bravo? é que tem a parte também que as pessoas esqueceram um pouco do que é o Pilates, porque o Pilates entrou muito na moda, muito aquela fotografia, aquela posição, aquela postura. Ah, é bonita, eu quero fazer o Pilates. Sim. Mas esquece que o Pilates, ela só ganhou esse nome por causa do falecimento do Pilates, né? Porque antes disso o nome era contrologia. Eu trouxe até um trecho aqui do que o Pilates, o Joseph Pilates, quando ele fez, ele definiu que o Pilates é a ciência e a arte de coordenar o desenvolvimento do corpo, mente e espírito através de movimentos naturais, sob o rígido controle da vontade. Então, Aqui. a mente controla o corpo, né? E tem uma passagem aqui da Romana, que a Romana é uma da discípula do Joseph Pilates,
que ela fala, os movimentos são lentos, né? A gente coordena todos esses princípios porque ele tem um fundamento, tem um porquê, Uhum, uhum. né? Uma forma de condicionamento físico muito específica, Sim. né? Uhum. É o que a Eu gente não posso caracteriza o método. Porque e chamar o vôlei de basquete, os dois são tão lindos, mas não posso. Chamar não dá pra... boxe de karatê, eu acho que eles vão ficar bravos, né? Então, é mais ou menos isso que você está querendo. Então, eu tava falando de chamar o boxe de karatê, de o vôlei de basquete. E se falar a verdade, ó, nós vamos misturar. Hora vai ser vôlei, hora vai ser basquete. Tá bom, né? Então é isso que você tá querendo É como pegar uma reabilitação e você falar, olha, esse exercício eu vou usar os fundamentos do método Pilates, a gente vai trabalhar um pouco da respiração, eu explico o objetivo daquilo, e aí coloca. Ou tipo, olha, a gente vai sair daqui um pouco do Pilates e a gente vai fazer um exercício funcional. Mas que aquilo seja muito claro para a pessoa que está recebendo, ela entender aquilo que ela está fazendo, isso. né? Não tá fazendo aquilo tudo e falando assim, ah, esse aqui é Pilates. Ah, eu tô no Pilates, eu tô fazendo Pilates, mas não é, né? Então, sabe que às vezes eu faço seletiva de professor e vem um professor e fala assim, eu falo, por que que você acha que isso aí, né? Numa certa hora da seletiva, eu peço para eles me passarem um exercício. E aí, eles fazem X coisa. Aí eu falo, por que que você acha que isso é Pilates? Ah, porque é abdominal e porque dá resultado. Então, essa justificativa é legal e tudo dá resultado. Que nem você acabou de dar esse exemplo, adorei. Tô dando Pilates, eu ponho um funcional no meio e falo, ó, isso aqui é funcional. Ou falar que a gente vai dar resultados usando vários métodos também, não tá errado. Então, para mim, o que eu fico brava antes de a gente entrar aqui é vender gato por lebre. Quer aproveitar a fama do balé não, do Pilates e usar Pilates balé? Não tem problema, mas eu estou falando, não, estou falando. E lá fora, quando eu vendo, tá escrito Pilates e quando eu entro não é, né? Então, o resultado não é justificativa. E também, sabe o que eu escuto muito, Aline? Você que trabalhou em vários estúdios aí, depois me conta. Eu escuto assim, ah, mas sabe o que acontece? Que se eu der pilates mesmo, o aluno não gosta porque é devagar ou porque fica fraco. Aí ele sai do princípio precisão, né? E entra no 3 séries de 20, põe tornozeleira, põe peso, que é de outra modalidade, e aí fala para deixar mais forte. Então, tá faltando ele entender o que é o Pilates, porque se ele fizer Pilates mesmo, é super mega forte. Então, não dá para Sim. justificar. Você já passou por uma situação assim que o aluno fala assim, às vezes pode até te comparar, mas a outra aula é 3 de 20. Como que acontece isso para você? Acontece de eu não consigo fazer tudo isso, eu não entendi o que que era respiração, como que era respirar, era tudo livre, tudo fazia o exercício e a respiração era livre. É, E trazer esse aluno para que ele entenda que isso é isso é um conceito, né? É como você pegar o yoga, né? Um exemplo do yoga, e sei lá, e querer correr uma maratona e falar, olha, isso aqui é o yoga. é Não é corrida e assim. yoga. É corrida e yoga, não é assim. Existe para você entrar dentro do método, você trazer isso para você, Uhum. né? Já teve aluno de falar assim, olha, eu quero fazer mais rápido para fazer mais exercícios. Sim, sim. E aí o aluno fala assim, ah, eu fiz esse exercício ontem no funcional. Eu falei assim, ah, dá para você passar outro? Não, eu posso passar o mesmo exercício, você fazer mais lento, você fazer. Ah, porque antes eu só fazia rápido. É. Não, não é rápido, é assim. É lento, é devagar, é esse o processo, E fica tão. faz parte do método. Quando eu conheci o Pilates pela primeira vez, Aline, eu venho da educação física, você é físio, né? Eu fiquei achando isso também, então não tô criticando. Mas depois que eu vi, eu falei, meu Deus, dá pra deixar super forte, fazer menos, ficar mais forte do que eu fazia, com mais controle do corpo. Eu me apaixonei e nunca saí. Eu esqueci de responder o que eu mesmo tinha perguntado. Eu falei assim, a Aline vai puxar sardinha para você do que você está falando, porque ela é sua cursanda. Não é, gente. Eu vejo um monte de ex-cursando saindo do método completamente e falando que é outro método, ok. Outros não. Outros aí, na hora que, se eu tenho amizade, eu falo, por que que você está fazendo isso?
Ah, porque o dono do estúdio não quer, ou principalmente Se não fizer, eu não vendo, né? o dono do estúdio quer, mas o pior de todos é quando ele fala assim, ó, não, o dono do estúdio até deixa, tá legal ter essa variação, aqui ele deixa cada professor dar o jeito que mais gosta, mas o aluno chega e fica me comparando, para eu não ficar para trás, eu faço do jeito que ele quer, aí esse me corta o coração. Né? Ontem até falei de fazer terapia, quando eu falei de preço, eu falei isso aí, precisa de terapia também, porque ele tá querendo agradar o outro. E sabe o que eu faço também? Lembrei. Quando o aluno fala isso para mim, eu me seguro, como você tá de parabéns, você segura, porque você deve ter visto coisas diferentes e segurou no método. Eu escrevo assim pro aluno: não, tudo bem, não quer fazer Pilates? Eu vou escrever assim: eu comprei Pilates e não quero fazer. Eu estou pedindo para a professora dar outra coisa para mim. Assina para mim? Aí eles ficam assim, ó, porque você tá comprando Pilates, mas você não tá fazendo. Se você me autorizar, apesar que é mentira, se ele autorizar, falar, mas agora é mentira, porque eu não vou dar, porque eu não vou me corromper. Porque eu acredito que o Pilates é melhor para você, né? Uma outra coisa também que já me aconteceu foi eu fui aluna de Pilates. Ai, que legal. Eu fui aluna de Pilates e não era Pilates. É. Era em grupo, Uhum. era em grupo. Eu não entendia nada aquilo, achava aquilo o máximo, porque eu fazia Pilates. E era Era, era legal, era muito legal. Nossa, é muito legal. difícil. É. Era Pilates solo, era muito difícil. Só que aí quando eu fui fazer o curso e quando eu aprendi, o primeiro contato que eu tive foi na faculdade, quando eu aprendi um pouco, achei aquilo tudo muito estranho, nossa, mas o que eu aprendo lá onde eu faço Pilates não é assim, e tem que respirar, e tem que fazer não sei o quê, e tem que fazer não sei o quê. Eu falei, não, gente, isso tá meio estranho. Tá. Aí eu fui aprender realmente o que era Pilates, porque eu queria fazer meu TCC com Pilates. Eu falei, não, agora eu vou aprender o que é Pilates, de verdade. É. E aí, quando eu comecei a ter essa afinidade a mais com o método, e a gente vê a recuperação não só quando você trabalha o condicionamento físico, mas quando você vê que isso em termos neurológicos, né? Você fala assim, caramba, mais que provado cientificamente, que os artigos trazem, né? Falando sobre a parte de neuro, quando você pega um paciente neurológico, ele tem que pensar para fazer aquele movimento, ele tem que controlar o movimento, e aí você liga isso com o Pilates. Você fala, cara, isso tem muito porquê Uhum. disso. Sim, Né? Você tem que pensar, entra na parte do controle, né? Você tem que pensar naquele movimento para poder executar o movimento, né? sim, sim. Então, tudo isso tem muita explicação a nível neurológico, por que que você faz aquilo, Sim. né? Não é fazer por fazer. E o Jô Você vai entrar aí, né? O Jô vai fazer aniversário dia 9 de dezembro e ele trouxe uma super sacada aí de um método, né? Muito legal, que usa molas. E aí eu vejo a pessoa em cima do Cadillac, põe tornozeleira, não usa mola nenhuma e faz trabalho de glúteo que eu fazia na academia. Falo, poxa, coitadinho do Joseph, né? E aí, a gente aqui, nessa live, gente, não tá falando do Pilates postural, da vontade, mas não vamos falar do Pilates postural. E não estamos também falando muito dos fundamentos biomecânicos. Inclusive, já falo a palavra, no começo, antes de você entrar, eu falei que eu ia falar uma palavra, não deixa eu esquecer. Para quem escrever para mim no direct essa palavra, vai ganhar um e-book lindo e maravilhoso. Tá, mas a gente não está falando, voltando aqui, não posso esquecer da palavra. Não estamos falando do Pilates postural e nem dos fundamentos biomecânicos. Estamos falando só o que caracteriza o método, tá? Eu dou aula há 15 anos, 15. Faz 8 que eu me apaixonei pelo Pilates postural, que usa isso, por mais que tenha sobrenome, a gente não mudou o método. Usamos os fundamentos biomecânicos que potencializam o método e ainda hoje escolhemos os exercícios, porque o Pilates mesmo, o Joseph, esse maravilhoso, montou um método para deixar forte e alongado. Quem disse que era para deixar alinhado? Para deixar alinhado, eu tenho que conhecer muito de postura e de ponto neutro, né? Então, isso vai ser uma outra live, acho que até vou te chamar também, viu? Porque eu vi um post seu muito legal que você estava falando da postura para não ficar numa perna só. Isso já é uma visão postural, né? Então, olhar para deixar a pessoa forte, alongada e alinhada. E na uma última live, eu e a Vanessa falamos: quem disse que Pilates arruma postura? Gente, todas as atividades deixam forte e alongado. Arrumar postura
é escolha de exercício e falar para o aluno de ponto neutro. Não é, estou fazendo pilates, já estou ficando alinhada, arrumando a postura, não arruma. Eu era toda torta, todos os professores que chegam no Império para fazer curso, todos, são todos tortos. E a gente é torto mesmo, mas não é para ficar torto. Então tá bom, não vamos falar disso. Vamos falar de pilates? A Vamos. respiração. Como que é a respiração do método? Eu inspiro pelo nariz e solto pela boca, fazendo a vogal A. Você faz isso? Como que você ensina? Você ensina na aula experimental? Me conta aí, como que você faz para o aluno fazer isso? É a primeira coisa que eu ensino antes de qualquer outra coisa. É de colocar o aluno mesmo para respirar, para sentir o ar, sentir abrindo as costelas, Uhum, fechando as costelas. uhum. Então, soltar o ar, a forma com que solta o ar também é importante, muito importante, porque quando a gente pensa nesse soltar o ar, não é de qualquer jeito, Sim. porque a pressão com que esse ar sai, ele é muito específico, né? Então você força esse ar para sair. Então quando esse ar ele sai, ele gera uma pressão das musculaturas abdominais, da coluna, do diafragma, de assoalho pélvico, né? E Ativa, não é uma inspiração do dia a dia, porque eu e você estamos inspirando e soltando ar, mas a respiração do Pilates não é igual ao do dia a dia. Continua. não é igual. E isso, né? Depois a gente vai entrar na parte de trazer isso para outro fundamento, né, que a gente utiliza a respiração junto com o movimento, o aprender a respirar é muito importante. Uhum, Você oxigena os tecidos do seu corpo, né? Você melhora ali a troca, a expansão, não só a expansão do pulmão, mas também ajudando com que esse ar saia, porque na hora que o ar sai do nosso corpo, ele vai oxigenar. uhum. Então, eu ensino, a primeira coisa que eu ensino é a respiração. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Quando não consigo, o aluno Fazendo força. fecha mais os lábios, deixa os lábios entreabertos, não faz biquinho. E Então, sente a diferença quando você solta o ar ou quando você sopra. São duas coisas diferentes, soprar e soltar o ar uhum, durante a prática do Pilates. isso. Eu acho que isso traz uma diferença enorme ali, durante o movimento, durante a execução do exercício. Sim, com certeza. Eu também, a gente aqui na aula experimental, a gente usa duas aulas. Antes a gente usava uma só, mas um ponto importante é porque na aula experimental a gente vê muito isso, aluno reclamando que foi num lugar e já começou a fazer aula direto. Eu falei, é igual, vou fazer natação, já entro e já vou nadando. Não tem condição, né? Eu preciso explicar. Então, eu também faço assim. A gente faz isso na primeira aula. Aí, deixa eu só pular o Powerhouse, porque se a gente demorar muito, pelo menos a gente já explicou outro, né? A fluidez é sem soquinho, se eu fosse falar de uma maneira mais rápida, mais fácil, não dá tranco. O momento que eu saio até o momento que eu chego e que eu retorno é no mesmo ritmo, então não pego o impulso. Então, a fluidez é muito amiga do controle, que é o quarto. O controle é o estar no comando, né? Então, quando eu olho essa rapidez que eu vejo batendo equipamento, rapidez, é pauleira. E isso não é Pilates, não é eu e a Aline que estamos falando, é o Joseph. Joseph. Não estamos nem falando de alinhamento postural. Lento e controlado. O que a palavra controle faz? Eu estou no controle aqui da minha casa, da limpeza. Eu estou prestando atenção, eu estou fluida, eu estou sem pressa, né? A precisão é o número de repetições, o menos é mais. Aí chega esses alunos, né, Aline, quer fazer um monte, porque algum outro professor está dando funcional, que é lindo, mas não é Pilates. E aí a A gente pensa na qualidade, né? A qualidade e não a quantidade. A qualidade do movimento, isso. Então, é uma né? série só entre 8 e 12, porque se você usar essa respiração que a Aline falou e o Powerhouse que a gente vai falar, vai ficar mega difícil. Eu mesmo sempre fiz, quando eu era professora de ginástica, um monte de flexão. Hoje, se eu fizer a flexão respirando e fazendo lento, eu morro. E ainda respirando, dá império, tem a isometria, porque a gente não para. Inspira, solta o ar, vai e volta. A gente só vai, depois a gente para de novo. Então, imagina aqui, pessoal que está assistindo a gente, ó, para, inspira, solta o ar, desce. Eu não subo, eu parado aqui, inspiro de novo.
aqui o braço já começa a tremer, porque eu tô na isometria, depois eu volto. E aí, faz aí 3 séries de 20, duvido. E aí a concentração é pensar no que tá fazendo, é estar controlado. Aí, na verdade, todos eles se entrelaçam, né? Mas didaticamente a gente divide. Então, essa parte também você explica para o aluno, depois nós vamos por Powerhouse. E você concorda? Como que você. Durante, sim, durante a execução do exercício, eu já vou dando as outras coordenadas e também a gente já vai falando para o aluno, né? Olha, de início é um pouco mais complexo entender tudo, né? Às vezes eu não dou nem os nomes. O legal do estúdio onde eu trabalho é que tem os dizeres do Joseph todos na parede, na parte de cima. Ai, que legal. Então eu falo para o aluno, olha, você esquece, ó, controle, fluidez, concentração, tem tudo escrito, respiração. A gente põe Então é mais fácil para ele visualizar e ver ali, ó. Aí às vezes eu não falo, ó, vamos ler ali, né? cores. Tá escrito A ali. gente tem um banner também, e numa prancheta a gente põe e fala: ó, é isso daqui que eu tô falando. Igual, para ser vôlei, tem saque, manchete, toque, né? Não é jab. Jab é do box. Tá, ótima colocação. É, E assim, e aí eu já vou falando, né? Olha, toda vez que você expirar, você faz o movimento. isso. Na hora que você inspirar, você inspira parado, né? Então, para, inspira, solta o ar e faz o movimento. Você tem que pensar que tudo isso você está comandando o seu corpo, você está sentindo o seu corpo. E depois eu mostro, olha, isso daqui é o Pilates, né? É a conexão com o seu corpo. Porque às vezes no início da aula você fala controle, fluidez, nanã, o aluno às vezes fica um pouco perdido. Eu falo, olha, são poucas repetições, de início vamos fazer 8 repetições, em alguns alongamentos a gente vai fazer um pouquinho mais, né? Uhum. Mas nesse início são tantas repetições para a gente começar. A gente não faz mais de uma série, né? Porque a gente precisa manter qualidade. Observe o seu corpo, É. né? Olhe no espelho, tem um espelho aqui, observe como você está fazendo. Vamos fluir, né? Aí eu vou usando as palavras dentro do exercício. Engraçado que o pessoal quer fazer rápido para fazer mais exercício, mas eu falo assim, brincando, ó, rápido a minha avó também faz. Brinco, né? Até falo, coitada, minha avó tá lá no céu. Rápido é fácil. Então, quem quer deixar o exercício mais difícil e faz o rápido é mais fácil. O difícil, Claro. pega uma criança do chão, você que tem uma filhinha, quantos anos ela tem, Aline? 3? Dois. 2. Pega a do Dois. chão bem devagarinho, sem dar impulso. Fala, não, 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 Aline. Por que a gente pega rápido? Porque é mais fácil, né? Então, a gente tem que se preocupar com a qualidade, mas já se preocupando com a qualidade fica mais difícil. Então, quem ainda não entendeu o Pilates, que usa um monte de repetição. E juro que dá resultado e juro que é legal. A Aline acabou de falar que fazer aula de Pilates era legal, mas não era Pilates. Né? E é legal. E E aí, como você pode falar. dá Fala, se é coisa legal. que o exercício, né, que o Pilates, ele dá, qualquer exercício, você já sempre tem essa fala de que qualquer exercício dá resultado, né? Uhum. Se eu fizer academia, vai me dar resultado. Pode até mudar a minha postura, porque algumas musculaturas estão mais fortes. Só que o que eu ganhei, como ganharia com o Pilates? Sim. Né? O Pilates, ele te dá mais autonomia de ganho de movimento, de pensar o movimento que você está fazendo no seu corpo, qual o músculo que você está contraindo, aumenta a quantidade de unidade motora, porque você está pensando na execução daquele É exercício, que capricho. você não está usando só o bíceps, que você está usando, né, outras musculaturas para fazer aquele movimento, para frear aquele movimento, né? Você retorna aquele movimento, você trabalha contração excêntrica daqueles músculos. Então, você não trabalha só o bíceps, você trabalha o músculo que está voltando também. Você trabalha o Ai, tríceps também. eu quero dar um exemplo assim, ó. Sabe quando a gente escreve rapidinho e a letra fica feia? E quando eu sou do tempo do caderno de caligrafia. Você era do tempo do caderno de caligrafia? Não, né? Mas eu peguei um pouco. Na minha época, a gente fazia caderno de caligrafia. Aí a letra, gente, ficava linda. Então, assim, o Pilates, ele é caprichado. E também eu lembro no balé, eu ia abrir espacate, assim, né? E aí a professora falava, assim não. Por quê? Porque eu desalinhava a pelve para roubar. Aí ela fala, não, os dois ossinhos aqui do quadril tem que eu estar olhando para frente. Ai, aí eu não consigo. Então é isso. O Pilates, a nossa evolução
é de estar todo alinhado. A nossa evolução não é quanto mais fazer, melhor. Quanto mais fizer, melhor. Olha que legal! Ela fez um monte, parabéns. Não é esse o lugar do Pilates. Mas tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo dá resultado, né? Vamos. Quanto maior tempo ficar pendurado, vai ser legal, né? Não é isso, né? Não é isso. E vamos lá aqui no. Ah, dá vontade de falar para o pessoal. Fala, põe sua mãe para fazer Pilates desse jeito aí que você tá dando, não é? Fala, "Não, sua mãe." É. É engraçado, aquela pessoa lá queria que fizesse comigo, né? Nos meus estúdios, porque eu dava Pilates. Fala, faz aí no seu estúdio. Vamos lá. O Powerhouse, exatamente, eu acho que é um dos princípios. Respiração e Powerhouse é o carro-chefe, né? E o Powerhouse, menina, adorei seus stories, até falei de você. Você colocou os 4 músculos do Powerhouse, os 4. E é diferente de core, mas a gente não vai poder entrar nisso, porque core é Muito. funcional, usa outros músculos. Eu até vou repostar o IGTV da Vanessa, muito legal, Aline, que fala qual a diferença de core e Powerhouse. Vou postar em breve. E aí o Powerhouse é formado por 4 músculos. Então é o diafragma, o assoalho pélvico, vou colocar assim, o diafragma, assoalho pélvico, o transverso e os multífidos. E aí, quando eu faço seletiva de professor, eu coloco quais são os 4 músculos do Powerhouse. Ninguém sabe. Eu falo, peraí, se ele não sabe, ele não ensina. E ele fala, contrai o abdômen. Você ensina como contrai esses 4 músculos na aula experimental? Até porque quando a gente fala contrai o abdômen, é muito subjetivo, né? Uhum. Que na reeducação funcional, a gente visualiza muito essa questão do uso do transverso do abdômen. Algumas pessoas não têm essa ativação da musculatura, ela não funciona. A gente tem que pensar, quem é profissional da área, entende que a musculatura do transverso do abdômen, ela é uma musculatura antecipatória, ela é uma musculatura profunda, Muito profundo. né? Então, quando você, na própria respiração, você ajuda nessa ativação, né? Só que algumas pessoas a gente sabe que não tem isso, que ela não consegue ativar. Então, por isso que eu acredito muito no Pilates, que o Pilates ajuda muito nessa ativação, nesse recrutamento dessa musculatura profunda. E é importante a gente ensinar. Uhum. Porque se ele não ativa, se ele não recruta essa musculatura, durante a atividade do exercício, ele vai trazer musculaturas do core, as superficiais do core, É e não vai ativar a musculatura profunda. isso. E aí, durante o exercício, a chance dele se lesionar é muito maior, né? Então, por isso que o conjunto respiração e ativação do powerhouse é É o importante. Por Pilates. quê? Porque se eu só respiro, talvez eu vá respirar trazendo musculatura superficial. Uhum. Então, dá para ensinar o aluno tossindo, né? Dependendo do aluno, na minha experiência clínica, aluno que tem abdômen muito negativado, né? Aquele abdômen para dentro, assim, e aí ele vai fazer o exercício, ele suga aquele abdômen para dentro, aquilo ele não está recrutando musculatura profunda. Uhum. Então, tem que fazer um trabalho de pedir para estufar um pouquinho o abdômen, porque às vezes com a tosse ele não consegue recrutar aquela musculatura. Então, eu peço, olha, estufa só um pouquinho. Agora segura aqui. Uhum. Segura esse abdômen. Tem onde a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir um pouco melhor esse transverso do abdômen. Uhum. E trazendo a respiração. A respiração você vai ali, tá? Trazendo o diafragma. Quando eu peço a respiração, quando o aluno ele tem esse entendimento, olha, quando você soltar o ar, você vai sentir seu abdômen mais durinho, tá? Mas não pode murchar esse abdômen, né? Não pode deixar ele negativar. Então, quando ele solta o ar, a gente já sente que o abdômen já está mais durinho, Sim, né? E nisso traz também assoalho pélvico. exatamente. Olha, imagina que você está trazendo o umbigo um pouquinho, ó, para dentro e para cima. Uhum. Aí ele vai sentir aquilo mais rígido. Aqui na parte inferior do abdômen, abaixo do umbigo, ele consegue sentir aquela tensão da musculatura. Olha, assoalho pélvico já começa a entrar aqui, né? Porque o transverso do abdômen ali, ele é muito interligado ali a assoalho pélvico, então ele Vai junto. puxa. É, é.
Meu, muito legal. A gente não pode prolongar muito, que já são 1h07. Eu adoro esse tema. E aí tem o IGTV da Vanessa, que chama Afinal, o que é Powerhouse? É um vídeo longo, que depois a gente até dividiu. Mas você que é profissional de Pilates, ou que quer entrar na área, vai lá, assiste. Não adianta falar muita coisa. Ah, tá bom, então eu não vou dar aula de vôlei, porque é muita coisa, né? Vou ter que ensinar manchete, toque, estratégias, como vira, como dar saque, é muita coisa. Então, é muita coisa, então fala que vai usar a ginástica localizada. Se não é muita coisa que você quer dar Pilates, você vai ter que estudar, né? Para você fazer diferença no mercado. Então, vão lá, mas é exatamente isso que a Aline falou: o músculo transverso é o mais próximo das vísceras. Então, a gente não está falando de reto abdominal e de oblíquos, que no core entra. Então, a gente só está falando, por que que a gente fica brava? Porque as pessoas estão zoando o método Pilates, dando outra coisa. É isso. Eu estou levantando o dedinho aqui, porque isso que você falou é importante, o estudar. É uma obrigação nossa, como profissionais, a gente se manter atualizado, e não só atualizado em ver modinha, mas em estudar artigo científico, em buscar artigos e estudar e buscar o que realmente tem, Uhum, o que realmente tem resultado, o que realmente tem resultado baseado na ciência, sim. né? Não adianta a gente olhar e falar assim, ah, tá na moda, tá todo mundo fazendo, só que quem paga o preço, quem paga esse preço é o nosso paciente, é o nosso aluno, é o nosso cliente. Uhum. E quando a gente pensa em fazer qualquer coisa, em dar qualquer coisa, esse paciente ele vai chegar com qualquer coisa em todos os lugares e vai achar que todas as pessoas vão dar qualquer coisa. Sim. E aí, quando tem um instrutor, um professor que vai exigir um pouco mais, vai achar que esse professor, instrutor, que ele é louco, que ele é maluco, que ele enche o saco, que ele fala demais. Uhum. E às vezes a gente quer só realmente cuidar. É, A gente quer mostrar o que é verdadeiro, a gente quer mostrar o que tem benefício, é. né? E está se perdendo muito nisso no nosso mercado, que o nosso mercado está saturado, Uhum. mas está saturado também de coisas que não são legais. Tá saturado para você que não tem diferencial. Vou postar isso nos stories. O mercado tá saturado para coisa igual que você que não tem diferencial. Bem-vinda, Alina, ao mundo das chatas. A Vanessa ainda fala muito chata. Eu falei, graças a Deus, que ser chata é elogio, porque o negócio tá tão perdido, né? Então, arrasou Sim, aí no seu. e é bem isso. Esse é o meu recado, né, para os profissionais que querem se atualizar, que a gente não para de estudar, a gente está sempre estudando. Uhum, Tem sempre um artigo saindo, uhum, né? Tem sempre, tem uma modinha nova. Vamos ver se essa modinha ela tem fundamento, exatamente. né? A gente tem que buscar fundamento. Sim. Então, eu vou terminar aqui com a palavra amor. Ai, que linda essa palavra. É amor ao Pilates. Ao Joseph. Então, vocês vão lá no direct, coloca a palavra amor aqui no Instagram da Império, para vocês ganharem um e-book lindo, maravilhoso, falando sobre isso. Tá bom? A gente não falou tudo que a gente queria. Qualquer coisa, manda aí mensagem tanto para a Aline quanto para mim. E eu sempre falo que eu não indico Pilates. Mas eu indico sim, a Aline, eu tô acompanhando o trabalho dela faz um tempo. Então, aí, mais um estúdio que trabalha a sério com Pilates para vocês fazerem. Aí, se alguém tiver interessado em fazer ela com a Aline, vocês mandam um direct para ela, tá? E vou pedir para os meus seguidores seguirem ela, que vocês vão aprender muito. E os seus seguir a gente. Tá bom? Aline, eu vou terminar, mas muito obrigada É, por ter aceitado o convite. Você é uma querida, sou sua fã. quero agradecer muito o seu convite, essa oportunidade de estar aqui falando e de acreditar, né, no que é o Pilates. Agradecer também a Ecofísio, que eu estou trabalhando, retornei, né, esse ano, após esse período pandêmico, Uhum. e me recebeu de coração. E a Império Pilates, que ainda bem que vamos continuar com o Pilates nesse mundo. É, vamos Porque tá difícil, Silene. levar. Tá bem difícil. Mas a gente tem diferencial porque eu já escutei o pessoal falar assim: eu quero fazer aula com a Aline, eu quero fazer aula na Império. Com os outros eu não faço, porque o pessoal tá começando a parar de ser tonto, né? Comprar gato. É, Então é isso, querida. A palavra amor, a gente se fala depois, Aline. tá certo. Beijo. Muito obrigada, Silene. Fica com Deus. Obrigada mesmo por esse convite. Linda.